Graça e paz, amada igreja, amados irmãos que estão aqui presentes, aqueles que irão assistir este culto pelos meios eletrônicos, que Deus esteja derramando a sua graça sobre a vida de cada um de nós. Estamos hoje aqui para realizar o culto da ressurreição e, embora não estejamos todos aqui presentes, sabemos que Deus nos une pelo seu Espírito Santo e que, por mais que o povo dele esteja espalhado por toda a terra, nós permanecemos unidos pela graça dele enviada a nós, o seu Espírito Santo, que está dentro de nós e compartilha conosco do mesmo Espírito do Pai. Vamos orar nesse instante. Feche seu olho, fale com o Senhor. Santo Deus, gracioso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o nome pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça sobre a nossa vida, pelo teu Espírito Santo, que ainda que estejamos separados fisicamente, ao Senhor nos une como igreja tua no mesmo pensamento, na mesma adoração. Ser com aqueles, ó Senhor, que estão ouvindo esta mensagem pela internet, que tu estejas, ó Senhor, também abençoando os seus lares e até onde, ó Senhor, se faça ouvir a tua voz, que a tua palavra, Senhor, continue a chegar, modificando os nossos lares, modificando a nossa vida, ó Senhor, fazendo novas criaturas. Nesta manhã especialmente, Senhor, te damos graças, porque relembramos a ressurreição do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos livrou dos nossos pecados, ó Senhor, que cancelou diante de ti os nossos pecados. Ser com a mensagem, ser com o louvor, Senhor, que será trazido aos irmãos, ser com o dirigente desta manhã, Pai, e ser com todos aqueles, mais uma vez, que nos escutam nos seus lares. Que tu estejas, Senhor, indo ali, curando e capacitando a cada irmão para melhor te servir. Que ainda distantes, ó Senhor, do calor do teu povo, ó Senhor, aqui nesta igreja, possamos não nos esquecer de ti, não nos esfriar na fé, mas, Senhor, sejamos fortalecidos ao ver o quão precioso, ó Senhor, é estarmos unidos. Que esses momentos, ó Senhor, distantes uns dos outros, venha a fazer com que o nosso coração esteja desejoso de novamente ver a tua igreja reunida em adoração a ti, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados irmãos, amada igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias para quem nos acompanha através das redes sociais neste momento. Eu convido a você que está em casa a abrir as Escrituras, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, dos versos de 1 a 10. Eu lerei, a igreja apenas acompanhará a leitura deste texto. João capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia. E desta forma devemos estar alegres, porque ele vive. Ele vive e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, intercedendo pelo seu povo, intercedendo pela sua igreja. A palavra do Senhor nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceremos nos nossos pecados. E aqueles que dormiram em Cristo pereceram. E ainda diz mais: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando lembra a igreja
do Evangelho que vos foi anunciado, que nos é anunciado pela sua palavra, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou. E nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus, que seremos ressuscitados juntamente com Cristo, com nossos corpos glorificados. Vamos ler este texto da palavra de Deus. João capítulo 20, versos de 1 a 10. Nos diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versos de 1 a 10, descrevendo a ressurreição de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus neste momento, um momento de confessar os nossos pecados diante do Senhor. O Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas na eternidade o Senhor nos amou, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos orar confessando que é através da obra de Cristo que fomos alcançados pela salvação, a vida eterna, e que o Senhor nos prepare para o dia da sua volta, para vivermos eternamente nos novos céus e na nova terra, onde veremos Cristo face a face. Vamos confessar os nossos pecados, pois a palavra do Senhor nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos ao nosso Deus neste momento. Vamos curvar nossas cabeças. Cada um de nós aqui faça a sua oração individual, quebrantando os nossos corações diante do nosso Deus. Mesmo assentados, eu convido também ao amado irmão que está nos assistindo através da rede social, que possa orar juntamente conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto que está sendo realizado, que está sendo prestado a Ti, Senhor Deus, neste momento, Senhor. Que seja cada irmão aqui presente. O número de irmãos aqui é pouco, mas muitos de nossos irmãos estão assistindo este culto, Senhor, nas suas respectivas casas, Senhor Deus, e o Senhor nos reúne espiritualmente, Senhor, para Te louvar, para Te adorar,
para te glorificar e bendizer o teu santo nome, Senhor Deus, para glorificar a ti, Senhor Deus, e engrandecer o teu santo nome e louvar, Senhor Deus, pelas tuas maravilhas, pelos teus grandes feitos, Senhor. Nesta hora, Senhor Deus, confessamos os nossos pecados diante de ti. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações. Que o Senhor nos purifique de todo pecado, Senhor Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado. E Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceremos nos nossos pecados. Sem as tuas misericórdias, pelas tuas misericórdias, Senhor. É pelo fato de não sermos consumidos pela tua ira. Nós merecíamos a ira e a condenação eterna. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos amou desde a eternidade. Onde o Senhor enviou o teu Filho amado para cumprir toda a lei em nosso lugar. E Ele foi obediente até a morte de cruz, Senhor. E que possamos louvar e agradecer a Ti, Senhor Deus, diariamente, Senhor Deus, por esta grande bênção espiritual sobre nossas vidas, Senhor Deus, pela bênção da salvação em Cristo Jesus, onde o Senhor nos escolheu desde a eternidade, onde o Senhor nos redimiu pelo sangue de Cristo e pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, por aplicar a obra de Cristo no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nós não podemos fazer nada, Senhor Deus, para sermos salvos, mas fomos salvos através de Cristo e desta forma, Senhor Deus, fomos salvos para Te servirmos cada vez mais, Senhor Deus, neste mundo, Senhor Deus, que jaz o maligno, neste mundo, Senhor, onde muitos, Senhor Deus, se rebelam contra Ti, neste mundo, Senhor Deus, onde estamos sujeitos a dificuldades, a problemas, a doenças, a fome, Senhor Deus. Tudo, Senhor Deus, que o Senhor Jesus relatava nas Escrituras, Senhor Deus, tudo vem se cumprindo, Senhor Deus. São sinais que o Senhor está voltando, Senhor, e que o Senhor prepare a Tua igreja, que o Senhor prepare o Teu povo, ó Pai, para este grande dia, Senhor, onde iremos Te ver face a face, Senhor, onde iremos habitar, o Senhor habitará conosco nos novos céus e na nova terra, onde não haverá pecado, onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá conflitos, onde não haverá contendas, Senhor, pois todas estas coisas passarão e tudo se fará novo, Senhor Deus. O Senhor restaurará a criação, Senhor Deus. E todo o Teu povo, toda a multidão, em uma só voz, Senhor, Te dirá: Santo, 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 és o Teu nome, Senhor Deus, para todo sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa este culto, Senhor Deus. Sei que este culto que é prestado a Ti, que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite a nossa adoração, ó Pai. Que o Senhor prepare os irmãos que irão louvar a Ti nesta hora, Senhor. Sê comigo na direção deste trabalho, Senhor Deus, onde o Senhor me dá a responsabilidade de conduzir o Teu povo à adoração. E ser com o mensageiro da Tua palavra, Senhor Deus, que ele possa falar da Tua palavra, que ele possa estar cheio do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que ele possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. A Tua palavra viva e eficaz, a Tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática, Senhor. E é a Tua palavra que nós devemos analisá-las diariamente, Senhor Deus. Ler e meditar, pois julgamos ter nelas vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, é isto que Te pedimos e Te agradecemos. Abençoe este dia do Senhor, Senhor, é o dia do Senhor, onde todos os domingos lembramos da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai,
É isto que te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos cantar o hino de número 52 e vamos fazer o ofertório. Já tá. Hino 52. Depois do hino 52, convido o Ministério de Louvor a entoará os cânticos espirituais. Eu vou convidar o diácono Zenivaldo, que possa dirigir a Deus uma oração de gratidão e também pelo recolhimento dos dízimos e das ofertas. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de Te servir, ó Deus, de Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, aceita, Senhor, nosso louvor, aceita, Senhor, nossa adoração e nos dá, Senhor, um dia de paz. Aqueles, Senhor, que no momento não estão aqui, ó Deus, na Tua casa de oração, mas que todos lá se torne uma casa de oração
porque os dias são maus, mas o Senhor Deus está no controle de tudo. Aceita, Senhor, essas ofertas. Aceita, Pai, aquelas ofertas que já foi colocadas em teu altar. E seja, Senhor, para a manutenção da tua casa. Aqueles irmãos que não podem, ó Deus, te ofertar neste momento, um momento difícil, que o Senhor Deus venha confortar e nos dá alimento, Senhor, tanto material como espiritual. Continua, Deus, conosco. Aceita nosso louvor e nos dá mais uma vez um dia de paz, em nome do teu Filho amado Jesus, que reina para sempre. Amém. Neste momento, o Ministério de Louvor está convidado para entoar os cânticos espirituais, para a honra e para a glória do nosso Deus. Graça e paz a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando de casa, que possamos todos louvar e agradecer e engrandecer o nosso Deus. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer.
enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Senhor. Graça e paz mais uma vez, amados irmãos. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler a palavra do Senhor, escrita pelo seu servo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19, que diz assim: você que está na sua casa também nos acompanhe através desta leitura. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu vou repetir o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou.
a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, se eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Eu vou repetir o versículo 12 também. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Também vou repetir este verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que o nosso irmão Antão viesse até aqui à frente e fizesse essa oração, pedindo ao Senhor, pela sua palavra, pedindo ao Senhor, com amor pelos irmãos, pela igreja, que Ele venha a nos conceder graça neste momento da mensagem. A graça e a paz, irmão. Oremos. Deus querido e Pai eterno, louvado seja teu nome, Senhor. Essa manhã nós te louvamos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estar em tua casa com teu servo para te adorar, Senhor. E dizer nessa manhã, ó Deus, que aleluia ao nome de Cristo Jesus, pois Ele vive. E por isso nós cremos no amanhã, Senhor. Essa manhã, Deus, toca no coração do teu servo. Ajude ele, ó Deus, que o Senhor inspire com o teu Espírito Santo, para que ele fale somente que vem de ti. Ajude a tua igreja, Deus, nesse momento tão difícil, mas que possamos, unidos em teu nome, te adorar, em casa, em qualquer lugar, pois sabemos, Senhor, que o Senhor vive. Amém. Irmãos, nos tempos difíceis em que vivemos, nós temos uma dificuldade especial, de estar aqui nesta igreja e ver ela vazia num domingo em que geralmente logo pela manhã cedo costumamos nos reunir, em adoração a Deus. E especialmente hoje, uma manhã da ressurreição de Cristo, Sabemos que como crentes nós celebramos todos os domingos a ressurreição de nosso Senhor. O domingo é chamado o dia do Senhor porque é o dia em que Ele ressurge dos mortos. No entanto, na Páscoa, nós estamos aqui sempre com aquela lembrança da ressurreição e a lembrança da igreja cheia, e muitas igrejas fazem um café da manhã depois. Eu não sei se esse era o costume aqui também, os irmãos estão dizendo que era, Então, grande parte das igrejas presbiterianas e outras igrejas cristãs também fazem isso, E hoje nós não poderemos fazer, mas graças a Deus sabemos que os irmãos irão nos escutar, sabemos que essa pregação alcançará pessoas que talvez nem imaginamos que alcançaria, Antes de ontem eu falava com Arthur, ele foi lá em casa, Arthur e Ellen foram lá, e antes Arthur foi sozinho, e ele estava dizendo o seguinte: pastor, não desanime não, continue pregando o evangelho, levando através dos meios eletrônicos, porque nas casas não é só aquele aparelho que está ouvindo, mas agora a gente ouve em família, Está ali com o celular ligado e às vezes um pai, uma mãe, um irmão que é descrente também tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quando
se nós chamássemos ele para estar aqui, ele não estaria, né? Então ele ia ter resistência de vir à casa de Deus. Mas nós somos gratos a Deus por isso, né? Porque o Evangelho, através deste momento em que estamos passando no mundo e no nosso país, ele tem adentrado ainda mais nos lares, né? Então nós não sabemos o quanto Deus está agindo. Às vezes nós pensamos, agora a igreja irá esfriar, a igreja irá enfraquecer, mas enquanto nós descansamos, Deus está agindo, né? Deus está dizendo, como eu disse à irmã Marilza, que está aqui conosco hoje, também durante a semana, né? Ela tem vindo para os cultos aqui de oração, nós temos aberto a igreja, e a gente diz, é Deus dizendo para a gente, você não é de nada, você, pastor Guilherme, não é de nada, o bom pastor nosso verdadeiro é Cristo, né? E quando a gente acha que as ovelhas não estão sendo bem cuidadas, porque não estão debaixo do nosso controle, das nossas vistas, mas elas estão debaixo das vistas e do controle daquele que é o pastor todo-poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não permaneceu na morte, mas ressuscitou. E Paulo, neste capítulo 15 da carta aos Coríntios, ele lembra aos irmãos, como ele bem começa assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo lembra aos irmãos o evangelho que eles receberam e que eles ainda perseveram. Este evangelho é o mesmo também que nós recebemos e o mesmo pelo qual havemos de perseverar até o fim das nossas vidas, até que o Senhor venha nos buscar. Nós somos chamados, assim como os irmãos da igreja de Corinto, chamados a perseverar no evangelho da graça de Deus. E este evangelho nos diz que o Senhor não somente morreu, mas que ele também ressuscitou. Hoje estamos aqui comemorando esta ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E havemos de perseverar nisso, domingo após domingo, até que ele venha, né? E essa é a graça que Deus nos dá através do seu Espírito, porque o Senhor Jesus Cristo também nos diz, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei um Consolador. E esse Consolador nos chama a estar à sua presença, a presença de Deus, e estarmos aqui na presença uns dos outros. E mesmo quando a igreja não consegue se reunir fisicamente, como normalmente acontece, mesmo assim esta igreja está se reunindo pelos meios que podem, pelos meios eletrônicos. Esse não é a primeira vez que a igreja passa por isso. Eu estava lendo uma carta, um artigo de um pastor americano, lá por volta de 1922, quando a peste espanhola, ou a gripe espanhola, assolou a humanidade. Foi de 1918 até 1922. E ele escrevendo aquele artigo, ele dizia, nós devemos obedecer às autoridades. As autoridades não estão dizendo fechem as igrejas, mas elas estão dizendo fechem e impeçam as aglomerações. É isso que as autoridades estão dizendo. Os bares têm que fechar, os restaurantes têm que fechar, as igrejas devem fechar. E por conta disso, porque não é algo restrito à igreja, nós devemos também obedecer. Mas mesmo assim o artigo dizia que nós vamos ter a comunhão na medida daquilo que é possível. Vamos abrir nossas igrejas para atender os necessitados. Vamos enviar cartas de consolo aos irmãos. Hoje o que você pode fazer? Hoje você pode ajudar alguém se você é mais abastado, mais rico. Hoje você pode enviar mensagens aos irmãos de consolo, de gratidão. Hoje você pode compartilhar mensagens de vários pastores que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. Hoje, na Páscoa, se você está em casa, você pode compartilhar a respeito deste grande acontecimento da humanidade, que foi a ressurreição do nosso Senhor. Não só com os crentes, mas também com os descrentes. E você, crente, na sua casa, é também chamado a isso. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Nós temos que perseverar verdadeiramente na palavra de Deus, não em parte, mas na sua completude. Não podemos aceitar apenas que Cristo morreu e não que ele não ressuscitou.
Não podemos aceitar apenas que Cristo morreu e que ressuscitou, mas que os nossos pecados ainda continuam conosco e nós temos que pagá-los através de boas obras. Não podemos aceitá-lo somente em parte, dizendo: Jesus Cristo já ressuscitou, morreu pelos nossos pecados e eu não tenho mais nada a fazer, eu posso viver como bem entender, posso viver pecando. Paulo está dizendo que se nós não recebermos o Evangelho de maneira integral, na completude das nossas vidas, e não perseverarmos nele, essa fé que nós possuímos é vã. Não adianta estar em casa assistindo mensagem, não adianta vir à igreja, se não abarcamos e não recebemos o completo Evangelho e perseveramos nele para a nossa vida inteira. Esse Evangelho é um Evangelho vão, do qual nunca conhecemos, do qual nunca vimos. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por mim, por você, pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O amor de Deus se revelou a nós de maneira completa em Cristo Jesus, dando a sua vida para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Deus, Cristo, o Espírito Santo, fez o impossível para que a nossa salvação se tornasse possível. Eu vou ler apenas uma frase um pequeno parágrafo a respeito de algo que meditei nesta noite, e tinha meditado também já há algum tempo. O preço a ser pago para a nossa restauração para a glória de Deus foi o mais alto possível. O mais alto preço foi pago para que a nossa restauração fosse possível. Implicou em tornar o maldito, o justo. Implicou em tornar aquele que era justo, Senhor Jesus Cristo, em maldito. Em desamparar o que é completo, aquele que não necessita de amparo algum, o nosso Senhor Jesus Cristo viu-se desamparado. Por isso ele clama na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o preço pago pelo Senhor Jesus na cruz, em fazer morrer o que é imortal. Deus fez morrer aquele que era imortal. Fez aquele que é completo tornar-se por momentos desamparado. Veja quão grande foi a obra do Senhor nas nossas vidas. Deus fez o impossível para que nós estivéssemos aqui hoje, louvando a Deus, e tendo a possibilidade de que os nossos louvores fossem aceitos também pelo nosso Senhor. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos, versículo 4, eu pulei, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até o momento em que esta carta foi escrita. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou. A sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo tenta mostrar, através de provas testemunhais, que Cristo de fato
ressuscitou. Ele afirma por último que ele mesmo viu ao Senhor. Lembram daquele episódio, o famoso episódio do encontro de Cristo e Paulo, em que ele cai do cavalo, fica cego. E o Senhor Jesus Cristo o chama a atenção, porque ele mesmo estava sendo perseguido por Paulo. Paulo aqui humildemente diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Assim também o mesmo sentimento vem em nós que somos cristãos. Eu não sou digno de ser chamado cristão. Sabem por quê, irmãos? Nós não somos dignos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, uma imitação de Cristo. E os primeiros cristãos foram chamados assim pejorativamente. Aqueles que não criam olhavam aquelas pessoas tentando parecer-se com Cristo e diziam: eles são cristãos, eles querem imitar a Cristo, eles são pequenos cristos, eles são cristãozinhos. Nós não somos dignos de ser chamados de cristãos, de pequenos cristos. Somos assim pela graça de Deus em nós. Deus se mostrou a mais vivo, o Senhor Jesus Cristo, se mostrou a mais de 500 de uma só vez. Se mostrou a Tiago, a Cefas e todos os 12 apóstolos. Disse a Tomé: toca no meu lado, vê as marcas na minha mão. Havia, nos dias em que Paulo escreveu esta carta, ainda pessoas vivas que podiam testemunhar da ressurreição. Nós hoje somos testemunhas de Cristo. Somos chamados como pequenos cristos a anunciar Cristo, a sua ressurreição. Não somente a sua morte pelos nossos pecados, mas também a sua ressurreição, que nos dá vida eterna nele, no céu, para sempre. Nós somos chamados, irmãos que nos escutam na internet, a imitar Cristo no nosso dia a dia. Cristo está disponível para nós que somos crentes, para ser visto por todos aqueles que estão à nossa volta. Quando eles olham para nós, no modo que nos vestimos, no modo como falamos, no modo como trabalhamos, no modo como nos relacionamos uns com os outros. Devemos ser vistos pelo mundo como cristãos. Devemos ser vistos por Deus como cristãos. Não somente aquilo que é exterior, aquilo que está por fora deve ser cristão, mas o meu interior, o meu coração, os meus pensamentos, a palavra que ainda não me chegou à boca, deve ser cristã também. Esses aspectos o mundo não vê. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, Deus sonda as mentes e os corações. Ele não vê aquilo apenas que é exterior, mas Ele pode sondar as profundezas do nosso ser. Pela graça de Deus, nós somos chamados a servi-lo verdadeiramente. Versículo 11 diz assim: portanto, seja eu, seja eles, assim pregamos e assim cremos. Vocês creem? Se foi eu que preguei, se foi Paulo, se foi Cefas que pregou, se foi o próprio Cristo que vos apareceu e pregou, se foi Apolo, lembram lá no início da carta? Uns eram de Paulo, uns de Cristo e outros de Apolo. Paulo estava lembrando deste momento, lembrando da situação dos irmãos e dizendo isso: não importa quem pregou e vocês creram, o que importa é a mensagem. Se esta mensagem é verdadeiramente bíblica e traz salvação, é ela que vocês devem escutar. Não importa se foi eu, Paulo, que preguei, ou se foi Cefas ou Apolo. Vivam de acordo com aquilo a que vocês foram ensinados. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Havia alguns irmãos na igreja de Corinto que afirmavam que os mortos não ressuscitariam. E Paulo está dizendo: o que é recorrente, o que é comum, o que é ortodoxo, o que é conservador na igreja, é que se pregue que Cristo ressuscitou. Eu preguei assim, Paulo estava dizendo. E ele tinha absoluta certeza de que essa era a mensagem de Apolo, de que essa era a mensagem de Cefas, de Pedro. De que Cristo havia ressuscitado, mas alguns dentre eles estavam dizendo que Cristo não ressuscitou. Nos nossos dias, irmão, há muitos na igreja de Cristo que vão aos cultos todo domingo e que dizem que Cristo não ressuscitou. Que duvidam no seu coração da ressurreição de Cristo. E porque duvidam da ressurreição de Cristo, duvidam também do nosso lar celestial no céu. Duvidam que há uma outra vida. Alguns chegam a dizer: Cristo só ressuscitou na mente dos apóstolos, na mente dos discípulos. Mas se Cristo não ressuscitou, como vamos ver no final da carta, significa que a nossa vida se limita apenas a esta vida aqui. Por isso Paulo nos diz no versículo 13 e 12: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A mensagem de Cristo sem ressurreição dos mortos é uma mensagem vazia. Nós podemos facilmente substituí-la pelo islamismo, pelo budismo, pelo shintoísmo, por qualquer outra religião que exista. Se Cristo não ressuscitou, nós podemos substituir o Evangelho por qualquer outra religião. Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, Mahatma Gandhi não ressuscitou. Somente Cristo ressuscitou, nos prometendo uma nova vida, de que a semelhança do que Ele é, nós também seremos. A semelhança do corpo glorificado que Ele tem, nós também teremos. A semelhança do lar celestial em que Ele vive, nós também viveremos. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Não serviu de nada tanta mensagem, tanta pregação, tanto ensino, e não servirá para nenhum de nós se não cremos na ressurreição de nosso Senhor. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se nós dissermos que os mortos não ressuscitam, nós também estamos por falsas testemunhas. Deixe de ser crente, deixe de anunciar o Evangelho, porque além desse Evangelho ser vão, você é um mentiroso se Cristo não. Pare de pregar uma mentira, pare de anunciar um escândalo mentiroso. Se você crê que Cristo não ressuscitou, não pregue o Evangelho. Não venha para a igreja. Não ore, porque nem sequer Ele escuta a gente. Se Ele permaneceu na obra, não necessitamos nem sequer orar. Os falsos testemunhos. Versículo 17 diz: e além disso, nós temos sido contra dizendo que a mensagem de Deus, o Pai, também é mentirosa,
nós somos falsas testemunhas se Cristo não ressuscitou e também fazemos o nosso Pai um mentiroso. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, novamente Paulo diz, é vã a vossa fé. E ele acrescenta, e ainda permaneceis, nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, ele é como o nosso primeiro pai, Adão, que morreu e permaneceu na morte, que pecou e por isso permaneceu na morte, como diz Romanos 6,33, o salário do pecado é a morte. Se Cristo permanece na morte, significa que ele também pecou, que ele não foi perfeito, que a sua mensagem foi uma mensagem tola, vã e sem poder algum. É necessário, irmãos, que sustentemos até o fim de nossas vidas. Cristo ressuscitou. Porque se ele ressuscitou, nós podemos abrir um sorriso de felicidade nos nossos rostos e no nosso coração, porque os nossos pecados foram perdoados. Porque aqueles que não eram aceitos na presença de Deus, agora podem se achegar na presença de Deus. Se Cristo não ressuscitou, ergamos novamente o véu do templo, porque ele jamais teria sido rasgado. Jamais teríamos acesso ao Santo dos Santos se Cristo não houvesse ressuscitado. Mas porque ele ressuscitou, podemos adentrar no mais íntimo de Deus, no lugar mais sagrado do Altíssimo, tendo a certeza de que os nossos pecados foram perdoados, de que nós estamos purificados nele, em Cristo Jesus, que nos lavou com o sangue da sua morte, e limpou as nossas culpas e nos deu também a ressurreição, a semelhança da sua própria ressurreição. E ainda mais, versículo 18. Os que se admiram em Cristo perecem. Perdão. E ainda mais, eu li errado. Os que dormiram em Cristo perecem. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormiram, que morreram, depositando a sua fé em Cristo, perecem, permanecerão na morte, permanecerão na corrupção do seu próprio ser, do seu organismo, a semelhança de todos nós que morremos e somos consumidos pelos vermes. Lá permaneceremos se não cremos que ele ressuscitou. Estão entendendo isso? Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Você é chamado a pensar agora, diante deste verso. Você busca a Cristo pelo quê? Pelas bênçãos que você pode obter aqui em vida, por curas, por bênçãos financeiras, por bênçãos momentâneas e passageiras, aquilo que você quer alcançar em instantes, mas que a traça corrói, que o ferrugem corrói e a traça come. É por esse motivo que você busca a Cristo. A sua fé é vã, você é infeliz, porque a sua esperança em Cristo se limita apenas para esta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, irmãos, somos infelizes, porque esta vida é uma vida de caos, é uma vida de pandemias, das quais o mundo já passou por muitas e muitas outras piores do que essa. Pesquise, peste negra, coronavírus, né? É fichinha, não chega nem perto. Pesquise, peste negra, e você vai ver os milhões que morreram lá no passado. Milhões de pessoas mortas. Mais de
1/3 da população da Europa inteira morreu com aquilo. E quase todos os países na época sofreram do mesma coisa. Então, veja que essa vida é uma vida de desgraça. 70 mil mortes só no nosso país por assassinato. E quantos não morrem todos os dias por outras doenças? Quantos não morrem, né, Tiago, por acidente de trânsito? Quantos não estão morrendo no momento em que estamos assistindo esta mensagem? Percebe o que estou dizendo? Quantos parentes de você que me escuta, na internet ou aqui, você já perdeu? Esposo, tio, irmão, algum parente próximo, que você já chorou a morte deles. Essa vida aqui é uma vida miserável e infeliz. Se nós não tivermos a esperança que nos traz felicidade, que é Cristo, se nós não olharmos para o alto, ai de nós, somos miseráveis, somos infelizes. Porque a vida aqui é tudo isto que estamos vendo nos noticiários o tempo inteiro. É briga política, direita contra a esquerda, e por causa disso guerras surgem. É doença, morte, assassinato, roubos. A vida aqui é esta. Até igrejas são invadidas e roubadas. E se vocês pensarem um pouco, vocês vão ver que vão lembrar de muitos episódios ruins que vocês passaram aqui nesta vida. Não somente por causa da ação daqueles que não creem em Deus, mas também por causa dos nossos próprios pecados. Quantos de nós pecamos contra Deus ainda depois que conhecemos a Ele? Mas justamente porque Ele ressuscitou, nós podemos orar ao Senhor confessando os nossos pecados e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Se Ele não ressuscitou, sequer podemos orar. Mas porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança de que um dia nós não pecaremos mais contra Ele. De que um dia seremos como Ele é. E de que um dia estaremos restaurados à glória de Deus e viveremos eternamente com Ele. Mantenha-se firme, irmão, e sustente a ressurreição. Persevere na ressurreição de Cristo. Persevere vindo à comunhão dos irmãos domingo após domingo até o fim da sua vida. Se não na maneira comum que temos, mas do jeito que der, é comum do crente estar junto na comunhão da igreja, comemorando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e aprendendo sobre Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a você que nos escutou nesta noite. Eu chamo agora o ministério de louvor, mais uma vez, para cantar mais 2 cantos e depois vamos encerrar o culto com uma oração, tá bem? Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós
pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou-nos as dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Meu Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por nos permitir te adorar, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que essa palavra chegue a cada um que estiver em casa, Senhor. Que mesmo distantes, a gente sabe que a gente está ligado com um só propósito, Senhor, que é te adorar e engrandecer o teu nome. Bendito sejas tu, Deus, que enviaste o teu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos restaurar de toda a impureza, Pai. Graças te damos, Senhor, pois não merecemos. Te peço e te agradeço por mais e mais da tua presença a cada dia que se passa. Amém. Vez, oremos ao nosso Senhor. Eu peço que os irmãos presentes, mesmo sendo poucos, né, vamos ficar de pé, vamos orar. E em seguida receber a bênção. Pai Santo, Pai amado, te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te damos graças, Senhor, por este culto que aqui realizamos. Graças a Deus, com muita tranquilidade, Senhor. Graças a Ti, Senhor, com muito também fervor diante do Teu povo. Que Tu esteja, Senhor, enchendo-nos com Teu Espírito, dando, Senhor, a capacitação necessária a cada um de nós que somos Teus filhos, para vencer, Senhor, estes dias maus que estamos e também os dias maus que estão por vir. Porque a Tua palavra, Senhor, nos adverte de que nós passaremos por dias maus. Mas, Senhor, se estivermos contigo, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Que Tu esteja, Senhor, conosco. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai sejam com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém.
paz, irmãos. Você que nos escuta pela internet, se puder nos acompanhar também nas quartas-feiras, nós estamos fazendo uma live. Ao que tudo indica, nesta quarta-feira, se daqui para lá não mudarmos, falaremos a respeito da marca da besta. Nós começaremos alguns estudos a respeito do Apocalipse, a respeito do fim dos tempos, tá bem? Então esteja nos acompanhando e, na medida do possível, né, ajudando uns aos outros, fazendo suas ofertas e honrando o nome de Deus onde estiver, tá bem? Deus abençoe.